Deixa ela aberta aí, deixa sua Bíblia aberta. 2 Timóteo capítulo 1. Vou falar sobre oração. Nós temos caminhado por 2 Timóteo. Já vinha os irmãos 5 vezes falando nos 3 primeiros versículos. E hoje eu quero abordar esse tema, oração. Eu gostaria, antes de ir direto no texto e fazer as aplicações, que os irmãos viessem comigo rapidamente, lembrando a ocasião que nós estamos vivendo aqui nessa carta. Nós estamos vendo qual ocasião? A ocasião, o apóstolo Paulo está preso, foi julgado em primeira instância e condenado a ser decapitado. Essa é a sentença, pelo crime considerado hediondo que o apóstolo Paulo cometeu. Qual o crime? Incendiar Roma, no ano de 64, quando no mês de junho, do dia 14 até o dia 24, Roma queima. Quem é o culpado? Apóstolo Paulo. Ele está preso, ele expôs a sua defesa e foi condenado, e aguarda agora o segundo julgamento, e ele está convicto, certo, de que é o final para ele, não tem como ele escapar daquela acusação. Tanto que lá no capítulo 4, versículo de número 6 e 7, ele vai dizer assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Quem está falando isso é um homem que está convicto do momento que ele está vivendo, e também está muito seguro em Deus, porque ninguém tem paz sabendo que vai morrer se ele estiver sem Cristo, porque as vozes que ele vai escutar são as vozes do inferno, das chamas ardentes, chamando por ele. Mas quem está em Cristo declara isso aqui que ele declarou no versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Cara, para falar isso aqui, eu falei com os irmãos, quando a gente encerrar a exposição de 2 Timóteo, nós vamos assistir, ou em algum momento da exposição, nós vamos assistir aqui, vamos marcar uma noite, fora do dia de culto, nós vamos vir para cá, vamos botar o filme do Paulo, o apóstolo de Cristo, nós vamos assistir. Eu quero ver qual irmão não vai se emocionar ao conhecer o que nós estamos vendo aqui na Bíblia e assistir esse lindo filme. Já está preparado, já está aqui na agulha. Então Paulo está preso, Timóteo está exercendo o ministério à frente da igreja em Éfeso, e a realidade é que Paulo conhece muito bem Timóteo e as suas lutas pessoais. Dentre elas, eu destaquei aqui para os irmãos 3, as lutas internas dele mesmo, não é aquilo que está à volta dele que é a luta dele, a luta que está dentro dele. Ele luta ele luta demais com a sua timidez, que lhe constrange, ele traz profunda tristeza. Nós observamos isso na forma que Paulo aborda essa questão. Nós vimos isso quando ele fala no capítulo 6, no capítulo 1, versículo 6, no capítulo 1, versículo 8 de 2 Timóteo, falando a respeito disso. Timóteo tem a questão de ser jovem, e isso lhe é empecilho em algumas circunstâncias, no que diz respeito à aceitação por parte da igreja e da cristandade. Olha para ele: não, você é muito jovem, ele já é tímido, e ele chega num lugar que vai pastorear, as pessoas olham para ele torto e falam: esse cara, jovem demais,
E luta também com a questão da juventude, quando o apóstolo Paulo aborda em 1 Timóteo, dizendo: ninguém te despreze por causa da sua mocidade. Ele está dizendo a respeito disso, da luta que Timóteo tem por ser jovem, de ganhar o direito de falar. Ele tem que enfrentar isso lutando com a sua timidez. E o pastor Jeremias Pereira, ele fala isso: para você ganhar o direito de falar, você tem que demonstrar que você deve ser ouvido. Quando as pessoas olham e falam assim: isso aí vale a pena ouvir, você ganhou o direito de falar. E as pessoas param para ouvir. E quando ele escreve 2 Timóteo, ele vai já abordar uma outra questão, quando ele vai dizer: foge também, capítulo 2, versículo 22, foge também dos desejos da mocidade. Por ser jovem, ele enfrenta lutas que são peculiares à sua fase da vida, sua juventude, ser jovem. E aí não está ligado estritamente a desejos sexuais. Nós estamos falando, fuja dos desejos da mocidade, já vem logo: são os pecados sexuais, esse ímpeto sexual. Não, só isso não. Tanto que no contexto que ele está abordando, ele está dizendo que ele deve fugir dos desejos da mocidade, de não ficar rebatendo, batendo boca, brigando. O jovem que quer sempre ganhar uma discussão, um jovem que quer sempre ter razão, um jovem que sempre tem um bate-rebate, não sabe nunca se curvar diante de uma palavra: não, está certo, deixa quieto, né? É isso mesmo. Ou então, essa discussão então é fora, não quero bater boca nisso não. Nós vemos uma realidade disso, que o quadro político brasileiro, jovens estão dando os murros através de teclados de computadores e teclado de celular. É cada budoada, é cada coice na rede social, por causa de defender político. O que Paulo está falando? Foge disso. É uma questão que ele enfrenta. E Paulo, lá na sua prisão, vai escrever dizendo bem assim, e agora eu te coloco no texto, para que eu leia o texto com você e nós venhamos refletir nesse texto. Capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. E o tema extraído é oração. E a ideia do texto é: Paulo ora incessantemente por Timóteo. Diz assim o texto: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando-me das tuas lágrimas. Desejo muito ver-te, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual primeiro habitou na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. O que eu destaco no texto? Eu destaco no texto Paulo vivendo longe de alguém que ele ama muito e o trata como um filho, e tem um relacionamento muito íntimo com esse jovem pastor. Ele lembra desse pastor, das suas lutas, das suas provações. Ele, nessa carta, está como que passando o bastão da liderança cristã naquela era para Timóteo. Ele está colocando Timóteo como se fosse o substituto dele. A trajetória de Paulo, quando encontra com Timóteo, até a ocasião dessa carta, mostra claramente que Paulo está preparando alguém para que caminhe junto com ele, tenha a mesma fé que ele, conduza a igreja da mesma forma que ele conduz, e venha o substituir quando ele não estiver ali. Ele põe um jovem, ele bota debaixo do braço e fala assim: esse aqui é meu filho amado. Ele abre a carta cumprimentando Timóteo assim, capítulo 1, versículo 2: a Timóteo, meu filho amado. E quando Paulo, e esse é o último momento que Paulo olha nos olhos de Timóteo, está perto de Timóteo, quando ele está preso na sua primeira prisão em Roma, numa prisão domiciliar. Isso fica registrado tanto quando ele
escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses. Se você está com a sua Bíblia aberta, e é bom que você esteja, você vai olhar comigo e vai ver. 1ª Tessalonicenses, Paulo está escrevendo da prisão, da sua primeira prisão em Roma, em 61 depois de Cristo, aproximadamente. Paulo, Silvano e Timóteo. Ou seja, eu estou escrevendo a vocês junto com Silvano e com Timóteo. Estão aqui comigo, Silvano e Timóteo. 2ª Tessalonicenses, mais uma vez, Paulo, Silvano e Timóteo. Entre outras cartas, como Filipenses também, Timóteo está junto com Paulo e Timóteo, capítulo 1, versículo 1, todas as aberturas de carta. E aí, o último momento, e na cronologia bíblica viria antes de 2 Timóteo, Filemão. Quando Paulo está escrevendo a Filemão, na Bíblia, Filemão está depois de 2 Timóteo, correto? Mas a data da escrita de Filemão vem muito antes de 2 Timóteo. Ele escreveu lá em 61, na data, e em 64 ele escreve, entre 64 e 66 ele escreve a 2ª carta de Timóteo. E quando ele escreve Filemão, e esse é o último registro que se tem antes da carta escrita a Timóteo, ele está escrevendo: Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão. O que eu estou dizendo com isso? Paulo está escrevendo 2 Timóteo e dizendo: eu não cesso de orar por você, lembrando-me de suas lutas. Eu estou chamando os irmãos para entender a realidade de que Paulo está muito tempo sem ver Timóteo, aproximadamente 5, 6 anos sem ver Timóteo. Eles estão distantes, embora Eusébio, historiador da igreja, vá dizer nos seus relatórios de história que Timóteo acompanhou Paulo no que chamamos de a sua 4ª viagem missionária. Não há comprovação bíblica, e onde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos, como diz o nosso reverendo Hernando Dias Lopes. Mas o fato aqui é que Timóteo conviveu com Paulo um longo período, e por aproximadamente 5, 6 anos ele está distante de Timóteo, distante de Paulo, estão separados. E Paulo, que instruiu Timóteo quando enviou ele a Éfeso e escreveu a ele para orientá-lo como proceder naquela igreja, a primeira carta. E aí eu já falei que não é uma continuação. 2 Timóteo não é continuação da primeira, são momentos distintos, muito diferentes da história. E aí Paulo, ele está escrevendo para Timóteo, está dizendo: Timóteo, eu não cesso de orar por ti. Eu oro por você continuamente. Eu faço menção de você continuamente nas minhas orações, noite e dia. E aí eu pergunto para você: você tem orado pelo seu irmão em Cristo? E aí eu pergunto, eu faço uma pergunta ainda mais elevada no que te chama a responsabilidade da sua vida de oração por alguém. Qual é a intensidade que você tem orado por alguém, por algum irmão em Cristo? A terceira pergunta: qual é a constância da sua oração por alguém? Você só ora quando alguém grita por socorro? Você só ora quando alguém manda uma mensagem de WhatsApp: ore por mim? Você só ora quando a situação está crítica? Ou você é alguém que tem um padrão de oração na sua vida devocional, que sempre se lembra de orar pelos irmãos em Cristo? Você é alguém que tem essa prática de oração e conserva esse costume que o apóstolo Paulo nutriu por Timóteo, distanciado por 6 anos, sem se ver? E ele está escrevendo: Timóteo, eu oro por você incessantemente e faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Ah, mas isso aí, pastor, né, é para Paulo, que era o maior bandeirista do Evangelho, que era o apóstolo.
Eu não, eu trabalho, eu tenho que acordar para estudar. Você não ora não, irmão? Fala com você, saco vazio não para em pé. Você não come para viver? Não ora não para ver se sua vida cristã fica direita. Se tem um hábito que os cristãos deveriam lutar por mantê-lo vivo nas suas vidas, é a oração. A gente cria hábito de tanta coisa. Cria hábito de tomar o café com X colherzinha de açúcar. Se botar mais, né, a babá reclama. E a esposa também. A gente toma um costume, não, eu só como o ovo frito se ele for com a geminha assim, ó. A gente cria um monte de hábito. Eu só durmo virado para a esquerda. Se eu virar para a direita, eu não consigo dormir direito. Não, eu só assisto o jogo do Flamengo com aquela meia velha, porque se eu não botar meia, o Flamengo perde. Vários hábitos. Eu só sento naquele banco ali, né? E aí o banco, o cara está tão acostumado a sentar naquele mesmo banco que o banco já está com o formato do bumbum do cara. É um hábito, né? Certinho. Você nem sentava aqui, agora você nem senta lá, né? Mudou. Aqueles que ficam cutucando, fazendo assim, vamos botar a música na tela para ler. O cara faz bem assim, ó. Faz uma força para enxergar. É muito lugar, senta mais perto aqui, ó. Você vai conseguir enxergar melhor. O cara falou, tem como não, irmão? Depois que chega a certa idade já era. O negócio começa, você foca para ver o negócio dar uma balançada assim, ó. Você fala, ih, rapaz. Mas são vários hábitos, e o hábito de oração nós vamos deixando de lado, esquecendo de orar incessantemente. Faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia lembro de orar por você. Ore por alguém, irmão. Faça como o apóstolo Paulo. Eu não quero aqui ficar nessa teologiazinha de mimimi não, mas tem um filho de oração, um irmão de oração. Olha, eu vou orar por você, seja ele crente ou não. Você pode orar para Deus converter o camarada, você pode orar para Deus fortalecer a fé. Nós temos aí os jovens da igreja, e se a gente não orar por essa turma, não chegar perto, o mundo vem engolindo. E aí depois nós não oramos, nós não nos preocupamos, nós não fazemos menção dessa juventude em nossas orações, mas quando der algum problema, o dedão já pula para apontar. Ai, irmãos. E aí a orientação bíblica é de fato que os mais velhos estejam perto dos mais novos para instruí-los e admoestá-los com a palavra de Deus, para o crescimento na fé, para a santidade, para a manutenção da vida cristã, para que eles venham se desvencilhar dos seus pecados, não caindo no laço do inimigo. E aí o apóstolo Paulo vai seguir dizendo: eu lembro-me das tuas lágrimas. Eu lembro-me das tuas lágrimas. Eu oro por você, Timóteo, porque eu sei das lutas que você passa. Não sejas, irmão, negligente, sabendo que irmãos passam por lutas na fé, passam por lutas na vida, passam por doenças, passam por crises familiares. Não seja negligente, ore por isso. É o casal que está passando por luta, oração. É a família que está passando por uma provação, que as coisas não estão sendo acertadas, oração. É a igreja que não está fluindo de acordo com o que nós olhamos a perspectiva bíblica de um crescimento, e a igreja cresce, é natural que a igreja cresça, tanto em qualidade quanto em quantidade. Isso é normal. A igreja de Atos, ela crescia em quantidade, em qualidade, ela marchava avante, resoluta. A gente tem que orar pelo cristianismo brasileiro, pelas igrejas espalhadas pelo Brasil, para que nós não venhamos continuar sendo envergonhados televisionalmente como estamos sendo. É um escândalo de um pastor, é um escândalo de outra irmã ali, é um escândalo acolá.
pedir ao Senhor que venha peneirar, tirar essa sujeirada da igreja, para que a igreja fique limpa, bonita, resoluta, porque é essa igreja que Cristo vai vir se encontrar com ela, não a noiva suja de lama, é com os vestidos limpos, de bom testemunho, admirada, perseguida sim, mas admirada. O problema é que nós estamos sendo perseguidos pelas nossas imundícias, e a perseguição que se faz contra nós é chacota, e não aquela perseguição que olha, e como o Senhor Jesus Cristo diz, quando zombarem e vos perseguirem, disserem todo mal contra ti, não é essa perseguição. Irmãos, lembre das lutas dos seus irmãos, lembremos-nos das lutas uns dos outros, e oremos uns pelos outros. E o apóstolo Paulo, ele segue dizendo, olha aqui, a oração que produz um relacionamento: eu oro por você incessantemente, eu faço menção de ti em minhas orações de noite e dia, eu lembro-me das tuas lágrimas, eu me importo com você. E ele vai dizer: desejo muito ver-te. Ou seja, ele quer estar perto de Timóteo, ele quer ladear com Timóteo a luta dele, ele quer participar em oração na vida de Timóteo, mas ele quer participar efetivamente estando ao lado de Timóteo. Sabe aqui, que eu vou chamar a atenção dos irmãos aqui, para aplicar no nosso cotidiano, na nossa vida? É aquela pessoa que está na hora do almoço, com o estômago vazio, não tomou café da manhã, nem jantou ontem, talvez 2 dias, 3 dias sem comer, e você passa por ela, e ela te pede um prato de comida, e você fala para ela: vou orar por você. Sabe o que eu fiz aqui, irmãos? Eu hipervalorizei erroneamente a oração, e Deus responde a oração, e eu negligenciei a dor do meu próximo. Olha, irmãos, eu estou na luta, eu estou desempregado, eu não estou conseguindo colocar os mantimentos de forma correta na minha mesa, na minha casa, eu preciso de ajuda. Vai lá, meu irmão, essa igreja vai orar por você. Não, irmãos. Paulo está dizendo: eu estou orando por você, mas eu estou do seu lado, e eu quero muito estar perto de você, eu quero ladear a sua luta, eu quero comprar essa briga com você, Timóteo, essa briga que vai vir a partir do capítulo 3. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu quero estar aí do seu lado, eu quero ladear, eu quero comprar essa briga. Vamos brigar junto, Timóteo. Ah, irmão, estou passando por uma luta lá na minha casa, eu não compreendo a minha esposa não me compreende, nós não nos respeitamos mais. Você fala assim: ó, vai lá, eu vou orar por você. Você não quer nem que o cara fale mais nada, você já está correndo dele. Eu já tenho problema demais para escutar o que você está falando comigo. Para. Não, irmão, é aí que está você ser uma pessoa zelosa na sua vida devocional, para que quando alguém vier a você, você possa dizer assim: eu vou orar por você. Ou você também tem uma palavra pronta, você também tem um ombro que vai dizer: olha, encosta aqui. Você tem um braço que vai dizer assim: me dá a sua mão. Ladear, participativo na vida do próximo, do semelhante. É uma família que está enfrentando um desafio, uma luta, um filho que não guina, e aí nós negligenciamos isso. Nós vamos orar por essa família, mas nós não fazemos uma visita, nós não damos uma palavra amiga, nós não somos participantes na vida daquela família. É uma mãe que luta em oração incessantemente pelo seu filho, e sabe o que nós fazemos? Nós vamos: olha, eu vou orar pelo seu filho. Cadê aquela visita? Cadê aquele olho no olho dizendo: Senhor,
Meu filho, você precisa se enquadrar nos caminhos do Senhor. A vida que você está vivendo vai te levar para o inferno. Só Jesus Cristo é a esperança para a sua vida, é o confronto. Que o Senhor nos conceda misericórdia, que nós venhamos ser exatamente assim. É aquele amigo que se põe ao lado. Eu oro por você incessantemente, faço menção do seu nome nas minhas orações dia e noite. Ou seja, eu não esqueço de orar por você em nenhuma das minhas orações. Eu lembro muito das suas lágrimas, eu sei das suas lutas, eu me importo com elas. E aí ele diz por último: eu desejo muito estar com você, para ladear, para brigar junto, para estar do seu lado, para ser seu companheiro. Provérbios vai nos dizer que o cordão de 3 dobras dificilmente se romperá. A palavra de Deus vai nos orientar a respeito de ser amigos, de orar por alguém, quando diz: aquele que encontra um verdadeiro amigo encontra alguém que é mais chegado que um irmão. O Senhor Jesus escolheu 12 discípulos, caminhou com os 12, mas nos seus momentos mais elevados de luta, de provação, Ele chama 3, e aqueles 3 estão mais próximos dele. Vão orar comigo, embora quando Ele volta eles estejam dormindo, mas eram os amigos mais chegados, eram os discípulos ali próximos. Meu irmão, eu termino essa mensagem simples, direta e objetiva, dizendo para você: nutra na sua vida cristã momentos diários de oração, que isso seja constante. Não, hoje eu oro bem hoje, amanhã, depois, não, amanhã, depois, aí, então eu oro de novo bem. Não, uma constância. Segundo, lembre, não seja egoísta na sua oração. Deus, eu preciso, Deus, eu quero, Deus, não, Deus, eu peço por mim, eu coloco minha vida diante do Senhor, mas eu me lembro de quem está passando por lutas. Eu cito o nome dele, eu falo o nome dele em oração. Terceiro, seja alguém que se importa com a dor do outro. Eu lembro-me das tuas lágrimas. Quarto, sempre que tiver oportunidade, vá até um irmão que está passando por luta, dê uma palavra de ânimo, de encorajamento, e ore junto com ele. Nós oramos por, mas devemos também orar com. Já ensinei isso para vocês. Que Deus guarde essa palavra em nossos corações, nos desperte para a oração, nos dê sensibilidade para orar pelo nosso próximo, e que nós possamos desfrutar de muitas bênçãos orando uns pelos outros, bênçãos das quais nós não poderemos nem contar, de tantas que o Senhor mesmo nos proporcionará. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento.